Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lu, o Ciro mencionou um termo que o mercado financeiro às vezes usa em momentos muito distintos, que é exuberância. Existe a exuberância pelo belo, do novo, do surpreendente, daquilo que vai mudar profundamente tudo, mas existe uma exuberância também racional, que geralmente está ligada a bolhas. De que exuberância a gente está falando? Se eu tivesse a resposta aqui agora, eu diria que tudo que é superlativo amplia o risco de estar para irracionalidade, certo? Mas não sou eu aqui que vou bancar isso. Agora, independentemente desses números absurdos que a gente está vendo, quando a gente olha historicamente para o resultado das empresas que fazem suas ofertas iniciais, é muito evidente que poucas delas garantem um retorno realmente importante ao longo do tempo, a não ser para aquele cara que conseguiu comprar no primeiro dia. Por que acontece, Naka? Como é que é o processo? A empresa quer abrir ali o seu capital, quer fazer a sua oferta de ações, vem um banco de investimento ou um conjunto de bancos de investimento para fazer a discussão ali dos valores, tomar essas decisões, se define um preço em geral que agrada ali o fundador, né, a empresa que está tentando abrir ali, chamar os acionistas, e esse preço costuma ser inflacionado. Então, é muito comum, independentemente do tamanho da companhia, que essa oferta ela acabe saindo num preço um pouco maior. Inclusive porque, obviamente, a IPO acontece nos momentos em que o mercado está bombando, certo? Então, é muito mais fácil convencer os investidores de que vale a pena pagar um preço mais alto. E aí, quando a gente olha, então, para as estatísticas, e isso fica mais fácil, dá mais segurança de comentar, tem um levantamento feito pela Universidade da Flórida, olhando para todos os IPOs que foram feitos nos Estados Unidos entre 1980 e 2024, 18% dessas ofertas, das ações ofertadas, tiveram alta, em média, de 19% no primeiro dia da operação. Ou seja, está em linha com o que aconteceu hoje, né? O papel está subindo 20 praticamente. Assim. Ou seja, teve papel que subiu bem mais, né? Então, ao longo do... Só que, historicamente, quem conseguiu comprar no primeiro dia garantiu um retorno médio de 21% quando ele manteve o papel na carteira por 3 anos. Quem não conseguiu comprar, né, no primeiro dia teve um retorno, em média, 4% abaixo do benchmark do mercado. Então, garantir um ganho, ter certeza de que aquele IPO vai melhorar a tua carteira ali, a ação ofertada, né, no primeiro dia ali, inicialmente, vai dar um ganho para a sua carteira, isso é um risco bastante grande quando a gente olha para o que aconteceu no passado. E isso é uma verdade para o Brasil também. A gente está falando aqui de IPOs muito grandes, de mais de 500 milhões de dólares. No Brasil, olha que interessante essa estatística. Desde 2006, a gente teve 210 IPOs. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Pô, 20 anos, né, na Kagala? Não, mas nossa, até que tem bastante. Mas muita gente já não está nem na bolsa. Bom, isso é verdade. Mais, né? Tem gente que já deu tchau. E o retorno médio desses papéis foi de 150%. Só que só 18% tiveram um desempenho melhor do que o Ibovespa. E se a gente olhar só para aqueles que continuam listados, são 129 empresas que abriram capital nesse período que continuam na Bolsa. São 19% apenas aqueles que tiveram resultado, garantiram um resultado melhor do que o mercado. Então, de fato, é preciso, independentemente de quem é a empresa, é preciso ter cautela. E tem uma coisa que acontece, Naka, isso no Brasil é muito típico. Começa o ciclo ali, abre a janela para IPO, aí as empresas vão meio testando a água, aquela coisa, e aí vai ganhando tração, vem mais empresas, e aí as próprias gestoras começam a ficar mais entusiasmadas, né, com aquele monte de nome diferente, setor inovador, não é isso? Atividades que ainda não estão contempladas no Ibovespa, e é muito comum, às vezes o gestor ele acaba pondo papel na carteira
nesses IPOs, às vezes sem nem tempo muito de olhar direito, às vezes pressionados pelos próprios clientes que querem ter ali aquele papel novo, né? A gente tem alguns nomes aqui que não citaremos, mas alguns nomes de empresas que pareciam super revolucionárias, né? Ou super do momento, né? Ligadas à sustentabilidade, tudo isso. E aí o gestor ele é meio pressionado pelo cliente, ele coloca aquele papel na carteira e depois o papel naufraga. Isso não significa que todo IPO é ruim. Claro que não, né? Veja que a gente tem aqui médias interessantes, mas é preciso ter cautela, né? E eu acho que talvez a dica seja para quem não está ali, não é muito profissional, não é muito experiente, deixar um pouco, dar uma acalmada, né, nessa euforia para comprar no preço melhor, porque hoje subiu mais de 20 quantos por cento? Subiu 20%, estava subindo 20%. O papel talvez não seja o melhor momento para comprar, enfim. E aí eu queria te ouvir sobre um aspecto muito interessante dessa operação, Lu, que é o personagem Elon Musk, né? Ele é um cara muito marca do que é a SpaceX, do que é a Tesla. E ele é muito controverso, ele é muito... enfim, tem uma série de adjetivos para explicar quem é essa pessoa, que é um fruto do nosso tempo. E muita gente, tem uma parte dos investidores que está investindo na empresa ou investe na Tesla por acreditar na visão de mundo dele. Claro. Qual que é a tua leitura de quando você tem uma personificação muito grande em uma pessoa por trás de um negócio? Porque tem empresa que opta em ser exatamente o contrário. Uma corporation não tem ninguém que seja a cara daquele negócio. E costumam ser empresas que se dão bem também na bolsa. Qual que é a tua leitura de negócio que tem muito a cara do dono? Eu acho que isso aumenta o risco, e risco significa a possibilidade de ganhar muito, inclusive, né? Ou perder muito. Acho que é um elemento adicional de risco, sim, para bem e para o mal. Completamente mal comparando, mas eu vou trazer, não consigo não lembrar do Ike Batista, por exemplo, que tinha muito essa característica aqui no Brasil. Que interessante, é verdade. Né? Também era um cara bem visionário. Claro, o Ike não é o Elon Musk, eu não estou dizendo que haja... Mas ele queria ser o homem mais rico do mundo. Ele aspirava, né, isso. E ele tinha essa... era um megalomaníaco, né? Era alguém que queria coisas muito grandes e tudo. Então, acho que no nosso caso, não deu certo, né? Acho que as coisas acabaram naufragando por várias razões, mas, sem dúvida nenhuma, essa personificação contribui, né? Então, é aquela figura que tem uma visão muito estrita do que quer fazer e provavelmente ouve pouco, né? Tá muito pouco aberto, provavelmente, a críticos e visões diferentes, dispensa muita cautela. O Elon Musk é isso. Agora, obviamente, a gente está falando de um homem que efetivamente revolucionário, está tendo uma visão que parece, nesse momento, até... É uma loucura, mas parece fazer algum sentido, né? Assim, parece ou pelo menos a direção para onde ele está olhando faz sentido. Não, e a SpaceX, ainda que seja uma empresa que hoje ainda dá prejuízo, ela já tem entre seus clientes simplesmente a NASA, que já está usando as aeronaves da SpaceX para fazer lançamentos espaciais. Então, assim, é um negócio que, do ponto de vista do valor econômico, da sustentabilidade, me parece que faz algum sentido ali, né? Agora, esse tipo de fenômeno que é muito baseado na pessoa é curioso porque me parece ser muito mais fácil ganhar atração e ganhar apoio de pessoa física, né? Talvez seja mais fácil para a pessoa física entender a visão de mundo de uma pessoa de que as missões e os valores de uma empresa, uma coisa meio etérea, né? E acho que tem aquela figura do herói, né? Acho que a pessoa física tem um pouco seduzida, né, por essa figura, né, de alguém muito forte, né? Acho que atende ali a um pouco de anseios pessoais de muita gente. Agora, sempre o risco, né? Acho que a pessoa física certamente é quem deveria olhar para essa história com muito mais cautela, muito mais cuidado. E, enfim, muitos especialistas falaram aí entre ontem e hoje para necessidade ou para recomendação de que é melhor fazer esse tipo de operação por meio de fundos e não fazer ali sozinho, não se expor de forma excessiva.
Mas, sem dúvida nenhuma, ele desperta muito essa paixão, né? E não coloque todos os ovos na mesma cesta, hein? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Para terminar, qual a sua aposta para amanhã no jogo da seleção? 6-1. Mas, Nakagawa, a gente não comentou com a Cremilda, mas eu vou falar Cremilda Aguiar, nossa editora-chefe, mas eu quero comentar uma coisa com você. Estava vindo hoje para CNN de metrô. E aí, paramos na estação Paulista, quando a vozinha do metrô disse, a voz do metrô disse, Estação Paulista, não Paulista Pernambucanas. Isso me chamou a atenção. Acabou o naming rights. Acabou o naming rights. E hoje, de fato, o nome saiu da telinha, do letreiro, do áudio. E aí a gente procurou a motiva, de fato, o contrato havia sido encerrado na semana passada. Só queria fazer esse registro. Olha só, tá vendo? Traz até notícia aqui, olha, apuração. Acabou o naming rights e das Pernambucanas, estação de metrô que tinha nome da varejista. Muito bem. Então, eu queria acrescentar essa informação aqui, eu achei que ela era relevante. A Lucinda volta? Você volta hoje? Eu volto para uma entrevista daqui a pouquinho. Eu não estava sabendo, não tinha entendido. Então, até daqui a pouco. Até já. Um beijo.